Traga sua poupança para a Cressol. Poupar é fácil. Na Cressol fica melhor ainda. Fica 04018519-2022. A promoção começou! Torcida Biel rumo ao Hexa. Aqui o preço já é campeão. Cabo flexível 10mm, fio 8,69 o metro. Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Doutora Maísa Beaula Trelli e Doutora Andressa Perdessetti. 3536-6668. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos, Rua Marechal Floriano Peixoto 350, fone 3536-6154. A Clínica do Coração. No Mercadão dos Óculos você vê vantagens. Agende a sua consulta oftalmológica com desconto exclusivo pelo convênio do Mercadão. WhatsApp 46 999 77 7866. Programa 76. Olá, bom dia, manhã de sexta-feira, bem-vindos a essa edição do programa 76, que já está no ar nesta manhã do dia 29 de abril, e nós estamos aqui no rescaldo de uma quinta-feira muito, mas muito política, muito agitada, com muitos anúncios, e continuamos na Rádio Educadora, o Departamento de Jornalismo e toda a nossa equipe percebendo o que está vindo, o que está sendo enviado, o que está sendo aplicado, ser com certeza a Rádio Educadora acompanhando toda essa movimentação e esse investimento que está vindo para Dois Vizinhos de muito bom grado, com certeza agradecemos e acompanharemos. Nós temos vários assuntos neste final de semana, a começar já por hoje, para vocês se programarem para o tradicional almoço do trabalhador da Casa da Paz, que acontece amanhã com o sistema drive-thru. Desta vez, a feijoada, que serve 3 pessoas por R$60. A entrega bem ali na Prudente de Moraes, que vai ter uma das pistas, fechadas para fazer esse drive-thru aí de solidariedade. Essas 130 crianças que a Casa da Paz atende. A feijoada das 11 ao 12h30. E quem quiser ainda adquirir esse ticket para buscar a sua feijoada amanhã, se informa no 3536-3427, conversa com o Catani, conversa com o pessoal da Casa da Paz. Amanhã, sábado, também é o dia D da vacinação contra a gripe, entre 8 da manhã e 4 da tarde. Isso já vale para todos os grupos, inclusive as crianças de 6 meses a 6 anos, trabalhadores, enfim, amanhã já podem procurar também o posto de vacinação para o dia D da vacinação contra a gripe, a influenza. E eu preciso falar de amanhã, porque a gente está agora em Dois Vizinhos também recebendo um presente, da Lei Aldir Blanc, inclusive, e do estúdio de dança Giane Belé. Amanhã acontece com entrada franca, às 19 horas, no Espaço Cultural ali, Arte e Vida, às 19 horas, grátis, um espetáculo espetacular da Giane Belé. Acontece o espetáculo Aladim, aqui em Dois Vizinhos, às 19 horas. Não percam essa oportunidade de ter um espetáculo tão bem produzido. Assistam, prestigiem, com certeza, amanhã, dia 30 de abril, 19 horas, entrada franca, Centro Cultural Arte e Vida, espetáculo da Giane Belé. Com certeza vai ser maravilhoso o espetáculo Aladim aqui em Dois Vizinhos. E temos um domingo a caminhada ecológica, que sai bem cedinho, e na sequência um almoço solidário do grupo Praticando o Bem, ali na comunidade de Foz do Chupim. As mulheres estão fazendo a massa, literalmente com a mão na massa, para fazer esse macarrão caseiro com frango e saladas, neste dia 1º de maio. Ao meio-dia o almoço, na comunidade de Foz do Chupim, no pavilhão da Igreja Católica, R$20 o adulto e R$12 a criança. Prestigiem, sim, sempre praticando bem e comendo bem, Não vai fazer mal a ninguém. E estamos cheios dessas rimas aqui nesta manhã de sexta-feira para trazer um assunto que eu chamo todos vocês. Participem dessa live agora, você que já recebeu a notificação na sua página do Facebook ou no seu canal do YouTube. Temos muitos assuntos para abordar. A gente tem escutado várias notícias sobre índices de depressão, índices de ansiedade, a insônia realmente batendo aí nas noites de muitas pessoas, transtornos de mudança de humor, transtornos psicóticos ou bipolares. E nós temos um especialista aqui com a gente nesta bancada do programa 76. Está aqui o doutor psiquiatra, Dr. Carlos Henrique Amamoto Mitsugi,
que agora, a partir de recentemente, está atendendo todas as sextas-feiras aqui em Dois Vizinhos. E nós vamos aproveitar muito desse conhecimento, desse especialista na mente. Dr. Carlos Mitsugi, que fala, né? Bom dia, bem-vindo ao 7:30. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Educadora. Realmente, eu estou vindo agora para expandir meus atendimentos, né? Eu sou de Cascavel e estou começando a conhecer aqui o Sudoeste, né? Houveram alguns convites e estou gostando muito de poder contribuir, né, um pouco do que eu sei aí nesses anos de carreira e ajudar, né, a população toda aqui do Sudoeste, em especial aí Dois Vizinhos. A gente sabe que de um tempo pós-pandêmico para cá, a notícia sobre problemas psiquiátricos ou transtornos, ou até um agito mental na sociedade está mais corriqueiro. É impressão nossa, doutor? De fato, está acontecendo assim, um período, né, de maior estressor, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, né? Foi uma sucessão agora de estressores, a privação da liberdade. Então, situações que são ímpares, né, que até então a gente não tinha vivido. Talvez os mais antigos, que viveram períodos de guerra e tudo, mas uma pandemia nessa proporção é a primeira vez. E os reflexos aparecem em alguns noticiários, né? Recentemente eu vi uma notícia, não entrei para ver qual era a pesquisa, mas era embasada, de que 1/3 das mulheres curitibanas estão com depressão. Como é que faz para poder tabular esse tipo de transtorno, esse tipo de problema? Isso, assim, a parte difícil na psiquiatria, em saúde mental, é justamente a gente conseguir definir o que seria uma fronteira do que é um aceitável, de um contexto, um processo reativo, e sim, né, de extrapolar e entrar num processo realmente patológico. As questões psicossociais, essas questões assim mais subjetivas, pode ser trabalhada em psicoterapia, né? A psicologia está aí para contribuir, a psiquiatria faz uma breve, né, psicoterapia, mas principalmente para a gente conseguir justamente mensurar o que seria um caráter patológico, o que extrapola, né? E uma forma assim mais simples aí da população conseguir distinguir o que seria, né? Estou adoecendo, né? Meu familiar está adoecendo. É quando aquela característica ela começa a trazer realmente grandes limitações, né? Um impacto de não conseguir trabalhar, de começar todo dia a ter aquele esforço para acordar, para fazer os enfrentamentos, né? Começa a ver tudo de uma forma mais pessimista. Então, o impacto, essa fronteira limitante, né, de sofrimento ou prejuízo social, financeiro, que acaba dando alguns indícios de que está se instalando um quadro patológico. E aí, como é que faz, né? A gente sabe que as demandas estão ali, mas a gente não sabe direito qual que é a atuação de um psicólogo ou de um psiquiatra. Começa aonde, doutor? Justo. Eu acho que são assim áreas de atuação na saúde complementares, né? Principalmente a parte da psicologia, ela trabalha justamente essas questões psicossociais, os conflitos, né? Como lidar com as questões sociais aí das mudanças, adaptação na pandemia, né? Um cenário bem atual, questões familiares. A psiquiatria também aborda essas questões, mas ela acaba indo direcionada para o que é assim mais o patológico, né? Não necessariamente, né? Tem muito mito. Essa semana eu atendi uma paciente, foi uma segunda consulta, e ela resistiu muito para vir à consulta psiquiátrica. E aí ela falou: doutor, eu tenho que reconhecer, eu errei, eu levei muito tempo para consultar com um psiquiatra, né? E essa experiência que eu estou tendo contigo me mostra que eu relutei à toa. Então eu já vinha sofrendo há muito tempo e agora que eu me dei conta. Porque eu atendi a patroa dela, a patroa melhorou e acabou encaminhando ela. Ela falou: eu não percebi que eu estava doente. Eu achei que era o problema lá com o meu término de noivado, eu achei que fossem questões profissionais, e isso é um grande fator que acaba mascarando o quadro patológico, né? Existe um mecanismo de defesa em que o indivíduo está adoecendo e ele começa a negar esse processo de adoecimento e ele atribui a questões externas, né, que são gatilhos, né, o trabalho, a dificuldade financeira. Isso não justifica.
né? Mas, na verdade, essas coisas acabam sendo até um sintoma, né? Não consegue ir para frente com o noivado ou com um trabalho. Na verdade, o problema não é o noivado e nem o trabalho. Seria isso, doutor? Justo, por isso que é complexo, né? A parte da psicologia e da psiquiatria, porque a gente tem que conseguir filtrar o que seria o normal, o razoável e o que extrapola. Há uma tendência do indivíduo a acabar negando os seus defeitos, os seus erros, né? Até ter uma aceitação sobre isso, né? E dentro do quadro patológico, o paciente não aceita que está adoecendo, né? Ele começa a culpar o patrão, ele começa a culpar a dificuldade financeira, é a esposa que está provocando, os filhos que estão virando a casa de perna para o ar. Então, isso vai passando e o quadro se torna insidioso, né? Ele é uma situação progressiva e quando o paciente se dá conta que realmente precisa de ajuda, muito tempo já se passou e alguns prejuízos já foram colhidos. Com certeza. As pessoas acham que para procurar um psiquiatra é porque elas estão, assim, insanas? Loucas, vão precisar de um isolamento, um hospital, um manicômio? Tem isso ainda? É negativo. É justamente isso que acaba afastando, né, essa desinformação que acaba afastando as pessoas de busca de ajuda, né? Imagina. Assim, vamos fazer um paralelo. Na cardiologia, né, outra especialidade clínica, o paciente não busca o cardiologista só quando está infartando e precisa do hospital. Essa já é uma situação extrema. A minoria dos pacientes que buscam um cardiologista busca infartado, né? A maioria busca o consultório, um tratamento ambulatorial para evitar um infarto. E na psiquiatria tem só essa ideia. Não, psiquiatra para quem está psicótico, em surto, né? Camisa de força, cadeira de choque, né? Então, existe assim, muitos mitos dentro da psiquiatria e agradeço essa oportunidade que é justamente para a gente conseguir melhorar a informação. Por muito tempo, até na mídia, teve muito receio de publicar suicídio e tal. Então, não falar não resolve o problema. A gente precisa desmistificar, conseguir levar essa informação do bem para que essa pessoa não chegue, né, ao infarto, como na cardiologia. Então, existe o surto psicótico, mas eu digo que é minoria, é a pontinha do iceberg. A grande maioria dos pacientes são essas situações mais tênues, né? Vamos falar dessas situações tênues. Na minha lista aqui temos ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno psicótico, insônia, TDAH, dependência química. Não vai dar tempo de falar de todas, mas sabe, a demanda que nós temos muito hoje em dia, pelos nossos ouvintes, inclusive, diz muito sobre transtornos de mudança de humor. E a insônia, que ultimamente também tem atrapalhado muitas pessoas. Como que estão esses atendimentos? Tem aumentado? As pessoas procuram saber como se curar de uma mudança brusca de humor? A psiquiatria é apaixonante porque ela é muito complexa, né? Você estuda e você vê que precisa estudar mais, né? Então a gente nunca para. Agora teve o cenário da pandemia, né? Que trouxeram várias situações externas aí de estressores. Eu volto naquilo lá. Eu acho que assim essa parte de patologias, né, de acabar separando o paciente em caixinhas, ela é muito complicada, porque não me importa muito o rótulo do que ele tem, né? Isso é uma obrigação minha, profissional, de ter em mente e dar uma direção terapêutica, porque isso faz a diferença. Agora, existe muita tendência a ficar tratando sintoma. Então, existe uma indústria da doença mental atualmente? Existem algumas pessoas que falam, né? Hoje em dia tudo já tem um diagnóstico. Existe um movimento de novos transtornos ou novos problemas psiquiátricos? Ou eles acontecem e agora a gente tem um diagnóstico, já é algo que virou oficial na medicina? Agora você me colocou numa situação complicada. Porque a gente nunca ouviu falar tanto de TDAH, nunca ouviu falar tanto de ansiedade. E, ultimamente, são temas corriqueiros. O que aconteceu? Estamos estimulando as pessoas a falarem sobre isso e procurarem ajuda médica? Eu fico numa situação complicada porque a resposta é bem complexa. Com certeza, eu imagino que sim. Existem vários fatores, né? Um fator principal que acaba levando algumas
distorções é aquilo que eu estava te falando. Existe uma grande resistência, existe uma dúvida sobre o que é realmente a doença, sintomas patológicos e o que é fisiológico, né? A exemplo da ansiedade. O nível, né, se a gente fosse mensurar o nível médio de ansiedade da população, ele está aumentado, a linha de corte subiu. Né? Você vê isso no trânsito, no trabalho, né? As pessoas estão vindo numa situação de maior desgaste, essa transição, né, do coworking, do fica em casa agora para o presencial, isso acabou trazendo muito sofrimento emocional. Porque nós somos pessoas coletivas. Nós não fomos feitos para trabalhar sozinhos. Nós estamos movidos a se importar com o coletivo, muito nesses últimos anos, né? Cuide de você, mas pense na sua avó, na sua sociedade. Faça a vacina em nome de todo mundo. A gente teve isso, em nome do coletivo, E aí o individual acabou ficando mais em estado de alerta. Isso. Então, isso já é um dificultador para você ver o que é o patológico e o que é o fisiológico. Né? A linha de corte subiu. A ansiedade em si não é uma doença. A ansiedade é uma emoção fisiológica. Né? Quem nunca esteve mais ansioso? Né? Eu, antes de vir aqui, tive minha ansiedade. Né? Acordei para não perder a hora, então vim essa noite de Cascavel, então foi uma correria. Mas isso não é doença. Né? Então é difícil, é algo que precisa de um olhar técnico mais aguçado, e por isso que daí eu vou entrar nessa outra parte técnica, né? Há um exagero de diagnóstico? Eu diria que talvez. Mas, assim, mais do que exagero de diagnóstico, existem muitos diagnósticos superficiais. E aí, quando você trata só a ponta do iceberg e você não entende a montanha inteira que está embaixo desse sintoma ansioso, a insônia, você fica tratando o sintoma. E eu uso muito esse exemplo da outra clínica, porque quando a gente fala da psiquiatria, as pessoas não entendem muito bem, né? É algo meio romantizado, é uma incógnita, está escondido o cérebro lá dentro, né, do crânio. Mas, assim como exemplo de outras patologias, a gente precisa conseguir distinguir algumas coisas. O que mais te procuram hoje em dia? O básico é isso que eu estava te falando, é sobre ansiedade, insônia, né, depressão. Mas, assim, o que eu vejo são esses diagnósticos equivocados. O que eu ia também citar é o exemplo, né? Eu falei da cardio, eu vou falar da pneumologia. O paciente, quando ele busca o pronto-socorro, num quadro respiratório, às vezes não é nem a falta de ar que está incomodando mais, né? A criancinha, o adulto principalmente, ele está caído por causa da febre, né? A hora que melhora a febre, passa uma dipirona, parece que melhora já 60%, 70%. Mas a infecção bacteriana está lá instalada. Se você tratar uma pneumonia só com sintomático, dipirona, paracetamol, o paciente não vai se curar, ele vai agravar. Então, é nisso que eu estava falando sobre os tratamentos ou uma suposta indústria da doença e da patologia. O que eu vejo na minha prática clínica é que muitos desses pacientes estão sim doentes, só que ficam sendo tratados de uma forma mais superficial, né? Então, é só essa medicação para a febre do quadro e não resolve. Então, para você conseguir, de fato, conseguir trazer um equilíbrio para esse indivíduo, você precisa tratar a causa, a origem, o diagnóstico correto. E isso é aquilo que a gente comentava, né? Cada caso é um caso, as nuances são bem individuais. E as pessoas têm reclamado mais do que ultimamente, doutor? Quando a gente tem esses atendimentos psiquiátricos. Quando quebra essa barreira dos mitos, dos problemas, normalmente eles têm que ir arrastados, alguém tem que levar. Existe alguém que chega lá e fala: oi, doutor, eu marquei sozinho a minha consulta psiquiátrica? Você sabe, Renata, que o perfil muda bastante. E isso tem questões culturais, né? As mulheres, né, de modo geral, elas não resistem, elas são mais comprometidas e abertas ao tratamento. A mulher normalmente chega espontaneamente, fala: doutor, eu vim porque eu vi que as coisas não estão legais, eu estou em dúvida até se é doença e tudo, então
Aí a gente trabalha tudo isso em consulta para avaliar. E muitas vezes o paciente sai já de alta na primeira consulta. Que coisa, né? Meu primeiro paciente que atendi aqui em Dois Vizinhos, eu dei alta. Foi uma jovem e eu identifiquei que eram mais questões psicossociais, devolvi, a psicóloga tinha me encaminhado, falei, você segue em psicoterapia, se realmente a coisa avançar, extrapolar, ela reencaminha para mim. E a gente escuta muito ultimamente falar sobre atendimentos com crianças, né? As crianças têm sido levadas muito mais corriqueiramente para atendimentos psiquiátricos, desde transtorno de atenção ou aquele, como é que fala, o opositor ou vários outros sintomas. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem um rápido intervalinho aqui no programa 7h30. Fiquem com a gente e também podem contribuir. Estamos em transmissão ao vivo. Mandem aqui seu bom dia, sua pergunta, sua sugestão também pelo Facebook ou canal do YouTube, aqui no 7h30. Mecânica Zanella informa a hora certa. São 7:50 da manhã. Mecânica e autopeças Zanella, na Kennedy, 3536-1455. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, a Concrevale, para você que fornece aí matéria-prima para sua estrutura com precisão, segurança, e a maior estrutura de concreto do sudoeste do Paraná, atende obras de todos os tamanhos. Faça o seu orçamento no portal concrevale.com.br. Também agradecemos demais a Geife Materiais de Construção, que está colaborando muito para melhorar a infraestrutura das casas, escritórios, da área rural também. Antes de fazer qualquer coisa, se informa lá com o meu tiozão, o tio Irineu, o primo Rafael, na Geife Materiais de Construção. Esse apoiador está aqui no 7h30 há mais de 30 anos. Se informa no 3536-1636. Também bom dia para Tomasson Home Center, há mais de 35 anos atendendo com qualidade e segurança os seus negócios. Tudo para sua casa, não importa. Se informa lá no 3536-1430. Se não tiver, eles dão um jeitinho, com muita alegria de trazer para vocês tudo que a sua casa precisa. Ainda a Actio Clube para modelagem, dermatofuncional e todos os trabalhos que tem ali para prevenir problemas, inclusive a incontinência urinária, que atinge mais de 50% das pessoas. Se informa com tudo que tem ali disponível na Actio Clube. Telefone 3536-9555. E os nossos olhos do Instituto de Oftalmologia do Sudoeste do Paraná, cirurgia de catarata, foco, emulsificação, laser, glaucoma, pterígio, refrativa e os exames, além das cirurgias corretivas. Agende o seu horário com o Dr. André no 3536-1577, bem no centro de Dois Vizinhos, o Instituto de Oftalmologia do Sudoeste do Paraná. Seguimos aqui para falar um pouquinho sobre os pequenininhos. Estamos com o Dr. Carlos Henrique Amamoto Mitsugi, médico psiquiatra, atende às sextas-feiras na Clínica Harmony, bem aqui do ladinho, gente, bem ali na rotatória ali da Casa da Paz, inclusive. Entre em contato na Rua Inês Pinzon, 553, a Clínica Harmony, que está recebendo o senhor, por enquanto, uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. É isso, doutor Carlos? Isso, Renata. Eu estou iniciando os atendimentos. Então, fica difícil um pouco a questão da minha viagem, mas, assim, é o início e, dependendo aí da demanda, eu vou ampliar, mais horários. Mas eu estou gostando bastante, e espero poder contribuir aí para amenizar o sofrimento, e conseguir ajudar as pessoas a voltarem à funcionalidade. E essa funcionalidade faz toda a diferença no dia a dia. A qualidade, o empoderamento positivo mental. Isso é importante esclarecer, assim, que está dentro daqueles mitos, da psiquiatria, de que a consulta psiquiátrica, o psiquiatra é só para o paciente surtado, psicótico, quando de fato é a minoria dos pacientes, a maioria são pessoas, eu digo, uma estimativa, 95% dos meus pacientes são funcionais, trabalham, estudam, têm lazer, vida social. Então, ele vem num quadro realmente patológico que daí está dentro daquilo. Quando ele começa a ter limitações funcionais, profissionais, e o tratamento adequado, em pouco tempo ele responde e volta a ter a funcionalidade. Então, às vezes, o tratamento psiquiátrico é encarado como uma prisão, drogas, vicia, mas não. O tratamento ele é libertador, o paciente volta a ter funcionalidade. Com certeza. E agora, esses assuntos aí que estão mais corriqueiros, de escolas encaminhando os seus filhos para alguma demanda
com médicos psiquiátricos. Qual seriam essas demandas, doutor? É algo novo, né, em relação a isso. Eu acho que tem a ver muito com o receio, a cautela, né, dos profissionais, dos pedagogos, da psicóloga educacional, no sentido de ver muita situação grave, né, que de fato tem acontecido. Mas essa cautela é boa, né? É boa porque daí tem que ser um profissional capacitado, né? Sim, pelo menos percebe se tem ou não tem. Isso, e não é raro também do paciente vir, sair sem medicação e já de alta, né? Muitos adolescentes acabam vindo ali, jovens, e vêm por questões culturais, psicossociais, né? Aquelas demandas da adolescência, né? Quem nunca foi um adolescente? Pois é, déficit de atenção. Meu, ele tem 13 anos e tem um déficit de atenção, é meio que normal, né, doutor? Justo, assim, de modo geral, uma situação bem simples, que eu acabo batendo o olho e já conseguindo, né, fazer uma distinção. É importante lembrar que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é uma patologia que traz prejuízos funcionais ao indivíduo. Então, a criança precisa ter um impacto nesse sentido limitante. A criança, às vezes, é só agitada, mas você vai ver, ele está entre os 3 melhores alunos da turma. Então, na verdade, é uma criancinha fora da curva, diferente, que talvez lá na frente, se não for bem conduzido, ele pode sim adoecer, pode ir para a dependência química, mas se for bem conduzido, ele pode ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande radialista. Então, o pontinho fora da curva não é ruim. Sabe, tem algumas tendências patológicas, isso eu vou querer uma oportunidade, eu tenho que divulgar mais. As pessoas que se destacam muito, seja de um presidente de uma grande nação, de um presidente de uma grande empresa, são pessoas que têm uma tendência diferente, um temperamento diferente, e que se não houver um tratamento, hábitos saudáveis, ele acaba assim adoecendo. Mas ser fora da curva é bom. É bom, um pouco gênio, um pouco louco. Mas então, assim, se a gente é encaminhado para um atendimento, a gente busca um profissional psiquiatra e vem o laudo depois, né? Pode ser um laudo libertador. Então, não precisamos ter esse, ai, meu Deus, a professora pediu para eu levar a minha criança consultar com um psiquiatra. Já vem aquele bloqueio, né? Já vem aquele e-mail. E, na verdade, ele pode vir uma notícia de que não, relaxa, está tudo bem, faz parte da fase deles. Pode ser um pouco sim, um pouco não, né, doutor? Justo, é isso mesmo que eu falei. Assim, existem questões que vêm na dúvida, né? Aquela criança que está dando problema lá, que está com uma pedra e quebrou uma janela, aí os pedagogos já começam a não saber lidar muito bem e tal. Mas daí você vai conversar com a mãe e fala, pô, em casa ele é um bom menino, ele está indo bem nas provas, não é o melhor aluno da turma, mas ele me obedece. Eu falo para ele não sair de casa, ele obedece, né? Ele ajuda lá a lavar a louça, eu mando, ele obedece. Então, ele é um bom filho, ele é afetuoso, né? Ele segue minhas regras aqui em casa. Só que lá no colégio ele se junta lá com a galera do fundão e daí acontece tudo aquilo. Mas aí fica simples, né? Assim, é uma demanda do colégio, às vezes eles estão terceirizando para ver se dá para dar uma medicada, e eu sou totalmente contrário. Eu acho que nisso há uma banalização de medicações, né? A questão da Ritalina. Meu bloquinho de receita de Ritalina dura anos, porque assim, eu só passo de fato para quem precisa, né? Então, não tem isso de sair prescrevendo alterações de comportamento que são fisiológicas, que são da idade. Isso é importante. Então, nesse sentido, talvez exista um excesso, né? Por essa pressão, a mãe, a escola quer que mude o comportamento, mas assim, talvez é o sistema se moldar a essa pessoinha que é um pontinho fora da curva. Bacana. Não necessariamente patológico. E é bom olhar com um olhar, né, especial para cada pessoa, cada situação. Nossa, é interessante escutar muito isso, né? Porque a gente escuta bastante sobre a Ritalina e como pode ajudar. Então, é muito importante ter um profissional que está disponível aqui em Dois Vizinhos. Lembrando assim, eu sou um médico tradicional, científico, eu sou totalmente a favor, as medicações são importantes, mas tem que saber ser empregada. Eu acho que a banalização ou o uso incorreto, ele pode prejudicar em muito a vida do indivíduo. Né? A Ritalina, acima de tudo, é uma anfetamina, né? É uma medicação de controle
maior assim da vigilância. E não é à toa, porque houve uma banalização. E não digo que é só por parte dos médicos. Quantos pacientes adultos vêm consultar comigo, né, e às vezes simulam sintomas para dizer que tem o TDAH, para ganhar Ritalina para estudar para concurso. Só que eles não sabem qual que é a carga genética que carregam, né? Então, pegar um paciente que tem uma tendência, né, algum transtorno de humor, um transtorno bipolar, dependência química, e começar a usar de forma inadvertida, né, como estudos para turbinar algum aprendizado, ele pode ser o gatilho, o início de um quadro psiquiátrico. Por isso que eu não passo, acho que são princípios. Meu Deus, isso é muito sério, doutor Carlos, é verdade. Então vamos falar um pouquinho como que a gente consegue torná-lo mais acessível à nossa população, aos nossos ouvintes. Nós já temos aqui pessoas perguntando se existe convênio, se é muito inacessível, como é que funciona assim? Liga lá na clínica, já repito o telefone, e para ter essa primeira conversa com o senhor, a parte técnica, material do negócio. A princípio, assim, eu estou atendendo, né, na clínica particular. Eu tenho um custo meio alto para vir, é o meu tempo, né? Eu estou dedicando exclusivamente a cestas para a região. Sim, a família que ficou lá, né, em Cascavel. Então, assim, estou abrindo mão de algumas coisas lá, né? A estrada não é uma estrada muito boa, mas, assim, eu quero poder contribuir bastante. Então, a princípio, eu estou só no particular. Eu atendi em Cascavel no plano e ontem foi meu último dia de planos, porque, infelizmente, o plano não remunera, sabe, esse tempo que eu dedico ao paciente. Então, tudo isso que eu estou te falando acontece num atendimento de qualidade. Esse atendimento em psiquiatria, se não for 1 hora, 40 minutos, ele não é suficiente para eu conseguir distinguir o que é esse subjetivo, externo, fisiológico, e o que invade essa fronteira. Imagina quanto que o senhor não patológico. Estuda, né, doutor Carlos? Deve viver com os seus calhamaços. Até hoje eu faço ainda. Quantos anos o senhor tem? Complementares. Podemos eu tenho perguntar? 40 anos. Bacana. 2 filhos? 2 filhos, eu tenho de 6 e um de 15. Então é só ligar na clínica e lá tem as informações. Isso, o pessoal da MIT, né? Tem telefones aí para marcação. Eu tô com o telefone da Harmony aqui, que é o 35... da Harmony, isso, 3536-7272. Isso, tem mais 2 celulares daí, o 99120-4998 ou 98800-3846. Vamos repetir, então. É o 3536-7272, 99120-4949. Nossa, falei tudo embolado que alguém está escrevendo aí e não conseguiu. 99120-4998 ou 98800-3846. Isso aí, Renata. E se quiserem, tem alguns dados ali no meu Instagram, tá? Me sigam lá, é Dr. Carlos Mitsugi, MITSUGUI. E lá tem os dados daí também para vocês me conhecerem. O doutor está abreviado? É DR? Ou é DR? DR sem ponto. DR Carlos Mitsugi. Perfeito. E a gente consegue acompanhar, entrar em contato também para falar sobre todos esses assuntos. E me deixou muito tranquila saber da sua presença aqui em Dois Vizinhos. Eu acho que realmente vai fazer a diferença em cada família, em cada ninho, em cada situação, em cada dilema que vivemos atualmente, na nossa vida social em si, né? Mas sempre cuidando da autorresponsabilidade, cuidando do seu próprio quadradinho, para você estar bem e poder conviver e trazer o bem também para as pessoas que estão ao seu lado. É isso, né, doutor? É isso mesmo, Renata. Assim, é importante relatar assim que existem essas questões ambientais, aí um bom hábito de vida que é um fator protetor, né? Agora, quando a pessoa já instalou o quadro de doença, ela tem que buscar ajuda realmente profissional. Mas eu agradeço bastante essa oportunidade, eu acho que é bem esclarecedor, e principalmente sobre esses mitos na psiquiatria. Tem, né? Mais mitos para a gente abordar, né? Tem bastante. Vamos trazê-los mais uma vez na próxima sexta-feira, se estiver disponível para vir com a gente, que o senhor teve que dormir aqui em Dois Vizinhos essa noite para vir no 7h30. A gente agradece bastante esse empenho. A edição de hoje do programa 7h30 fica por aqui, só repetindo então que o Dr. Carlos Henrique Amamoto Mitsugi, o nosso médico pediatra, pediatra não, gente, psiquiatra,
aqui em Dois Vizinhos, atendendo, por enquanto, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, na Clínica Harmony. Entrem em contato no 7272 e outras informações vocês podem reprisar aqui a edição do 76, ver meu erro mais uma vez e anotar o telefone. Um bom dia a todos nós, ficamos por aqui, voltamos na segunda-feira com mais uma super entrevista. Continuem acompanhando a programação da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. E um alerta rápido, semana que vem temos o lançamento incrível da Vizinhança FM. Vamos todos nós divulgar o Visita que está voltando depois de 2-3 anos suspenso. Visita começa na semana que vem e cada família premiada vai levar R$ 1.200. Gente, vale a pena. Semana que vem a gente traz todos os detalhes, ou se liga lá no 104.1 e fica sabendo o que está acontecendo. Já faz o seu cadastro no portal visifm.com.br e a gente volta na segunda-feira. Você ouviu pela Educadora, programa 76. Em instantes a entrevista.